deixa-me dizer-te que a Porsche, como marca, é uma marca niche, vai continuar a ser uma marca niche, mas investimos cerca de 6 bilhões na transformação, tanto em termos de fábricas, como em termos de produção, como em termos de processos, e naturalmente na construção deste novo modelo, não é? E portanto toda a nossa rede, todo o nosso ecossistema Porsche em Portugal também foi transformado. Todos os nossos concessionários estão equipados com carregadores de alta potência e naturalmente tivemos que contratar mais pessoas para estarem habilitadas a começar a trabalhar na eletrificação da marca, digamos assim. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Motorcast do Stand Virtual. Hoje é com imenso prazer que tenho um amigo de longa data connosco, o Nuno Carmo Costa, responsável de Marketing e de Public Relations da Porsche a nível ibérico. Será um prazer tê-lo aqui hoje e marca icónica que toda a gente naturalmente tem uma admiração pela Porsche. Nuno, muito obrigado por estares connosco e por disponibilizares a juntar-te connosco aí com um background bem bonito no nosso imagino eu. Exatamente. Obrigado eu, Nuno. Já nos conhecemos há 2 décadas, pelo menos. Até dizer isto aqui há 20 anos, o tempo passa, não é? Passa. Mas nós continuamos jovens e somos como este automóvel, um clássico em constante valorização. Exatamente. Tu, em particular, eu, desde que te conheço, quase nem consigo ver diferença, porque tu, de facto, acho que o tempo não passa por ti, o que é... Olha, a única diferença que eu acho que tu notas é que eu transformei-me num cabrio. Era um cupê e agora sou um cabrio. Mas eu já te conheci, eu quando te conheci mesmo há 20 anos atrás, já estavas bastante cabrio, não é? Digamos que tu nessa altura conheceste-me na versão Targa. Então, olha, só para te dar a conhecer um bocadinho aqui às pessoas, tens aqui um trajeto interessantíssimo, sempre uma pessoa muito ligada ao marketing, não é? E que começaste numa área que rigorosamente tem nada a ver com os automóveis. A única ligação que eu lhe faço é que eu cheguei a trabalhar no Marle, onde havia o mercado do peixe, e tu és o responsável da Gel Peixe. Isto aconteceu lá nos anos 98, 99, ou seja, mas rapidamente és um peixe que sabe nadar e começaste a nadar nos automóveis desde muito cedo, saltaste aqui para a Mercedes-Benz, não é? Para a parte dos veículos comerciais, também durante 99 ao ano 2002, o que é sempre uma experiência interessante, mais uma vez uma marca muito representativa no mercado, de onde se aprende muito, mas a verdade é que desde 2002 até ao presente, e mais uma vez estamos aqui quase, já lá vão 20 anos, como responsável, penso eu, desde sempre ligado a esta parte mais do marketing da Porsche, e no fundo fizeste parte da equipa fundadora, não é? da Porsche Ibérica. Estive bem aqui no resumo daquilo que é aqui a tua longa, mas breve, porque já é quase toda dominada pela Porsche em 20 anos. Sim, estiveste muito bem, foi uma síntese perfeita. Olha, comecei na Gel Peixe, na altura, na área de marketing, fui justamente abrir o departamento de marketing, foi uma experiência formidável, foi grande consumo. Curiosamente, a semana passada estive na sede da Gel Peixe com o Manuel Tarré, que foi o meu, digamos, primeiro patrão, o meu primeiro chefe, que deu-me esta oportunidade brutal de trabalhar no grande consumo. Tive uma atividade espetacular na Gel Peixe, desenhámos a nova imagem da marca e ele, curiosamente, foi a pessoa que me abriu um pouco este gosto pelos automóveis, porque eu nunca fui aquele miúdo, aquele jovem que adorava revistas de automóveis e sabia tudo sobre automóveis. E ele sim, um autêntico apaixonado dos automóveis e também da Porsche, é que me deu este gosto e prazer pelos automóveis. Espero que tenhas saído lá com uns robalos e umas douradas para poderes ganhar do outro lado do rio. Sou um cliente habitual da Gel Peixe, o melhor peixe congelado que há no mercado. E depois passei para a Mercedes, onde fui trabalhar para, se calhar, a área menos sexy da oferta da Mercedes, que eram os veículos comerciais.
mas curiosamente, dentro do universo da Mercedes-Benz, era a área onde se aprendia mais, e tínhamos uma equipa excepcional, tinha colegas excepcionais, onde consegui aprender imenso desta área dos veículos comerciais. Quando falo de veículos comerciais, falámos desde do Vito, do Sprinter na altura, até ao Atego, ao Actos, aos caminhões de estaleiro, aos veículos municipalizados, aos veículos transformados e carroçados. Portanto, são áreas com uma especificidade para determinadas atividades muito particular. E isso deu-me uma aprendizagem brutal e eu estou eternamente grato à outra marca de Stuttgart, digamos assim. Sem dúvida. E o resto da entrevista, nós naturalmente focarmos aqui na parte de toda esta tua experiência de praticamente 20 anos na Porsche, e vai ser claramente interessante. Antes disso, aqui falar em inglês pelo meio, mas antes de entrarmos então nessa componente mais da Porsche que vai dominar toda a nossa conversa, deixa-me aqui só pedir-te um bocadinho, de alguma forma, um bilhete de identidade automobilístico que nós temos feito aqui em 2021, que é sempre interessante, às vezes pode ser meio provocador, espero que não te sintas obrigado a dar respostas sempre obrigatoriamente ligadas à marca que representas, ou seja, porque de facto às vezes não é? Imagino que não possas ter começado por aí. A minha primeira pergunta é: qual foi o primeiro carro que tu tiveste? Olha, o primeiro carro que eu tive foi um Volkswagen Polo Caravan, deves-te lembrar, de certeza. Na altura, foi em 1992, sim, 91, 92. Era aquele Volkswagen Polo típico que muitos de nós foi o primeiro automóvel, mais compridinho, mas o meu era o Caravan. O sonho era ter um G40, mas isso era um... Exatamente, era ter o G40 ou ter o GT, pá, isso aí era... Mas isso era inalcançável. Garantia nos nossos dias de faculdade, não é? Isso era... Exatamente, mas o Caravan, foi o primeiro automóvel que eu tive, e que, azul, e era lindo. Ainda me lembro da matrícula, QX 1385. Que maravilha. E diz-me uma coisa, agora provavelmente, mas peço também a tua abrangência geral, mas talvez seja mais difícil fugir da tua marca, que é perguntar-te o que é que achas que é o melhor carro que já foi produzido. Eu acho que, sinceramente, com toda a isenção de quem já trabalhou noutras marcas e quem está muito perto do setor automóvel, ou seja, de contactar com todos os produtos e de ir a salões e ir a apresentações e de falar com os jornalistas, para mim, só há um automóvel de sonho que é o mais icónico de sempre, que este está aqui atrás de mim. Não há outro. O 911 encerra perto de 60 anos de história. Ou seja, se tu fores procurar no mundo, na história automóvel, um automóvel com tanta longevidade, não encontras. Este automóvel vai fazer 60 anos e, portanto, conseguiu evoluir na continuidade de uma forma incrível. Ou seja, desde o primeiro ao atual, que é o 992, são 60 anos de uma história linda, não é? E, portanto, conserva tudo aquilo que há de parte emocional, como eficiência e desportividade, e realmente é o sonho realizado de um grande homem, que é o Ferdinand Porsche. Muito bem. Eu também sou um fã. Apesar que, como tu sabes, no meu caso, eu tenho a particularidade de que eu tenho alguma dificuldade em termos de espaço em carros desportivos, por o meu tamanho nem sempre ajuda, mas pronto, por isso, qualquer das formas, também 911 é claramente um carro mais do que icónico. Olha, última pergunta aqui em termos do teu BI. E se, de facto, tirando os confinamentos, tiveres a oportunidade de agarrar no teu 911 e dar uma volta, o que é para ti a estrada mais bonita para conduzir em Portugal? Olha, eu diria que a zona mais bonita para... Nós temos muitas zonas bonitas para o fazer, claro, mas eu escolhi a Nacional 222, claramente. Mas do Pinhão à Régua, e não da Régua ao Pinhão. Gosto mais desse traçado, que é o mesmo, mas tens o rio do teu lado direito, então podes usá-lo à vontade. E depois com uma paragem, naturalmente, no dock para almoçar. Exato. Aqui é uma maravilha lá, que eu também já lá tive uma maravilha ali em cima do rio. E que tem os carregadores Porsche Destination Charging, porque
O Rui Paulo é nosso embaixador e, portanto, temos essa relação muito próxima com ele e temos feito muitas ações com ele. Boa, excelente. Então, olha, vou iniciar aqui a nossa conversa fazendo uma pergunta que eu próprio já tive contigo, para entender isto melhor, que é, ajuda-nos um bocadinho a entender, porque eu também já entrevistei aqui a Vitória Kaufmann, que gera em Portugal, é uma das co-CEOs, em conjunto com o Rodolfo, da Porsche Holding, que no fundo tem a CIVA e agora a SEAT está a ser integrada, mas de facto a Porsche em si, a Porsche Ibérica, não está integrada exatamente no mesmo modelo porque está dentro da Porsche AG, mas que, e nós somos vistos muito aqui por profissionais que não entendem 100% estas diferenças. Podes esclarecer um pouco o mercado, esta confusão que há e a diferença que há entre uma Porsche Holding e uma Porsche AG? Olha, por já agradeço esta pergunta, porque realmente quando se anunciou que a Porsche Holding vinha tomar conta do negócio, digamos, da CIVA, há um par de anos, eu comecei a receber imensas mensagens e chamadas e pedidos de amizade no LinkedIn e no Facebook e por aí fora. E, portanto, é muito relevante que tu me perguntes isso. O que aconteceu muito claramente foi que é uma história espetacular. O Ferdinand Porsche teve vários filhos, entre os quais o Ferry Porsche, que foi o fundador da marca Porsche, e teve uma filha, que era a Louise Porsche, que também era uma mulher excepcional, que se casou com um senhor que se chama Anton Piech. E ela, com esta dinâmica que tinha, decidiu construir uma empresa onde que se dedicava à distribuição automóvel. Pronto, essa empresa começou a distribuir automóveis na Áustria, nomeadamente em Salzburgo, e depois foi expandindo o seu negócio. Infelizmente, o seu marido morreu precocemente, mas ela foi uma mulher que se emancipou, ou seja, estamos a falar há muitos anos atrás, a partir do pós-guerra, digamos assim. E o negócio floresceu de tal forma, primeiro na Áustria, depois nos países adjacentes, depois no leste da Europa, e tornou-se no maior distribuidor de retalho europeu. E, portanto, o negócio dela, inclusivamente, tinha, entre outras marcas, a distribuição da marca do irmão, da marca Porsche. E, portanto, o negócio cresceu de tal forma que eles, neste momento, estão presentes na Ásia, na América Latina, na Europa, naturalmente em Portugal, em Espanha, com várias marcas automóveis. E porquê é que se chama Porsche Holding? Justamente porque o nome dela é Porsche, Louise Porsche. O negócio do irmão era a construção de automóveis Porsche, e só e apenas. E esse negócio também floresceu de tal forma que ele constituiu a sua própria empresa, que começou a crescer por aí fora, e naturalmente teve várias subsidiárias no mundo. A nossa subsidiária chamava-se Porsche Espanha, e em 2002 assumiu o negócio que era feito de forma remota de Madrid para Porto, em Lisboa, em Portugal, e transformou-se em Porsche Ibérica, para melhor servir os clientes. Essencialmente é isto de que se trata. Curiosamente, em 2011, numa situação muito particular, a Porsche Holding foi vendida ao grupo Volkswagen AG. E, portanto, foi vendida por uns largos milhões, por ser um negócio de distribuição bastante interessante e muito bem gerido. Foi vendido ao grupo Volkswagen AG. O grupo Volkswagen AG faz parte de uma holding cujo maior acionista é a família Porsche, portanto, a família que detém a Porsche AG. O senhor Ferry Porsche teve uma série de filhos e eles detêm, a família Porsche tem mais de 50% a holding Porsche SE, que detém todas as marcas do grupo Volkswagen, digamos assim, e também detém a Porsche Holding, ok? E, portanto, tem 100% dos votos dessa holding também. Portanto, essencialmente, resumidamente, é isto. Ok. Acho que fica mais claro e para quem nos ouvir ao longo do tempo terá aqui esta oportunidade de esclarecimento, mas seguramente também és uma pessoa que está disponível no LinkedIn, alguém que precisa de algum esclarecimento também pode contatar diretamente com os profissionais do setor. Então, olha, e voltando exatamente a essa introdução e esse ponto que tu falavas, tu fizeste parte então desta equipa
fundadora, não é? Aqui a nível de Portugal, quando se integrou com a Porsche Ibérica e passou a ser gerido de uma forma integrada, fazia-te essa pergunta. Praticamente passaram 20 anos, face à ambição que foi inicial do projeto, como é que tu vês, como é que foi a evolução, o que é a tua análise retrospectiva nesta altura do campeonato? Olha, eu fui contratado numa forma quase de startup, ou seja, mesmo de startup, ou seja, foi-me dado já fui contratado pelo Peter Schwarzenbauer, que é um tipo excepcional, que se reformou há cerca de 4 meses e acabou a carreira dele como vice-presidente do grupo BMW. E realmente é um tipo excepcional, porque ele contratou-me e disse: olha, Nuno, tens aqui um portátil, tens aqui um telemóvel e tens aqui as chaves do teu carro, que é um Boxer. Espero que faças um bom trabalho e boa sorte. E eu fiquei assim um pouco, pôr as coisas em contexto. Eu tinha 28 anos na altura e, portanto, mas boa sorte como? Eu tenho aqui algumas perguntas. Este telemóvel é um Movistar, eu vou viver para Portugal, e ele ficou-me com o telemóvel. E o portátil tem um teclado espanhol, eu escrevo em português e vou continuar a escrever em português, vou trabalhar em Espanha, ficou-me com o portátil. E depois perguntou-me: o carro, queres ficar ou também queres devolver? Então foi muito engraçado, porque eu fui um pouco mandado para o mercado, digamos assim, com muito bem calçado, um Boxer, mas fui contratar escritório, fui comprar um computador, naturalmente, fui comprar um telemóvel e foi claramente startup. Não tínhamos processos, não tínhamos sequências de trabalho, foi claramente começar do zero, da folha branca. E isso é muito o espírito da Porsche, é começar do zero para tentar não ser o mais lean possível. Depois da crise que tivemos em 92, a marca sofreu uma grande reestruturação, então todos os nossos processos são feitos desta forma, de uma forma super lean, e de começar da folha branca e começar a criar processos e questionar sempre tudo o que fazemos. Nessa altura vendíamos menos de 100 automóveis, hoje em dia já passamos dos 800 e temos 5 concessionários, temos 2 serviços de após-venda, centros reparadores, e todas as nossas operações são super rentáveis e naturalmente estamos numa fase incrível da marca, com a transformação para a transformação digital e naturalmente para os veículos elétricos. E, portanto, acho que é um balanço excepcional, tem sido uma aventura incrível. Ou seja, eu acho que é uma coisa que é interessante em termos também da marca Porsche, não é? Que é vocês não perdendo a essência, não é? Têm-se vindo a adaptar, ou seja, chegou a carros a diesel, aconteceu, não é? Carros com 4 portas, aconteceu, o SUV aconteceu, ou seja, dentro, não perdendo aquilo que é a essência da marca e o DNA, tem vindo aqui alguma adaptação àquilo que é as necessidades, e agora também com o Taycan na vertente elétrica. Olha, deixa-me aqui pegar-te então nesta vertente, ou seja, porque a Porsche, de facto, para a maioria das pessoas não é simplesmente um carro, como tu comentavas, não? Ou seja, é uma marca que tem isso, não é? Está para além disso, o 911 que está aí atrás de ti é exatamente uma representação disso mesmo. E por isso eu perguntava-te, a ti em particular, que acabas por funcionar muito como a cara da marca em Portugal, como é que tu geres e sentes essa responsabilidade de gerir em termos de marketing e comunicação uma marca que mexe tanto com o imaginário de quem é apaixonado pelos automóveis? Olha, como tu dizes, é uma enorme responsabilidade, porque justamente quando eu entrei em 2002, fiquei, acho que a expressão é mesmo overwhelmed, não é? Esmagado pela grandeza e pela história da marca. E sentia, se calhar, uma fragilidade também, que era, com cada pessoa com quem eu interagia, a pessoa sabia sempre muito mais do que eu sobre a marca, sobre o ADN da marca, sobre a história da marca.
e ao mesmo tempo deixava-me completamente confuso, porque nós tínhamos dois modelos na altura. Se vires em perspectiva, nós tínhamos o 911 e o Boxer e o 911. E, portanto, era uma marca quase monoproduto. E eu fui justamente contratado no momento em que estávamos a apresentar o Cayenne. E o Peter Schwarzenbauer dizia-me, olha, nós vamos lançar um produto novo, vamos ter um enorme sucesso. Eu acredito que vamos ter um grande sucesso em Portugal, se fizermos as coisas bem, e por isso é que precisamos mesmo de ti. Conseguir liderar... Agora deixa-me só te interromper. Eu lembro de uma ação que tu promoveste, talvez não seja logo na primeira fase de lançamento, mas depois num facelift do Cayenne, que fizeste ali perto do Guincho, em Cascais, e que também me convidaste, e que foi uma coisa muito bem montada, penso eu, à volta do hotel do Farol Design, se não me engano. Também, já lá vão muitos anos, 15, 16 anos, não sei. Mais. Exatamente. Bom, a responsabilidade passou justamente por aí, que foi, nós éramos uma marca em Portugal que os clientes iam comprar. Nós não vendíamos propriamente, temos que assumir isso. Portanto, havia um certo e determinado segmento de clientes ou de potenciais clientes que se dirigiam às nossas concessões, deves-te lembrar, na Rua Dona Estefânia e uma na Manuel Pinto de Azevedo no Porto, e as pessoas iam comprar, compravam Porsche, passavam um determinado tempo, iam comprar outro, e portanto era uma dinâmica muito fechada. E o que nós fizemos foi justamente mudar toda essa dinâmica. Começámos a expandir a marca, tivemos uma belíssima estratégia de produto em termos de incremento de oferta, digamos assim, claro. E começamos também a ir atrás de novos subsegmentos de mercado, não é? Portanto, como tu disseste e bem, expandimos para o Cayenne, depois expandimos para o Panamera, depois passámos para o Macan e agora apresentámos o Taycan e fomos sempre atualizando as linhas 718, Boxer e Cayman e, portanto, conseguimos continuar muito exclusivos, mas dentro de vários subsegmentos. E a nossa dinâmica foi gerar mercado, que no fundo, se tu desconstruires a palavra marketing, é isso mesmo, não é? É a market searching, não é? Eu gosto muito desta expressão porque realmente o nosso trabalho passa por isso, é ir atrás. Mas é uma grande responsabilidade porque o brand value da Porsche, só o facto de dizeres Porsche, tem sempre um valor intrínseco brutal. Eu tinha um amigo meu, quando eu saí da Gel Peixe e passados uns anos já estava na Porsche, ele dizia, mas se tu pusesses um logo da Porsche num bacalhau, eu acho que isso ia vender muito mais e podias vender mais caro. E realmente era por piada a forma dele dizer que o brand value é tão forte e tão potente que realmente desata uma paixão incrível. E com isso encerra uma grande responsabilidade. Olha, acho que é muito bem visto e provavelmente é um desafio enorme que vocês também têm pela frente e já falaremos um pouco mais disso, com a mudança mais para o digital e claramente hoje as pessoas já estão cada vez mais disponíveis para fazer todo este processo online e por isso esta vertente física há uma certa transformação e isso naturalmente é muito importante para marcas como a vossa. Mas já que falavas da evolução da vossa gama de produtos, deixa-me aqui perguntar-te um pouco à volta do Taycan, que falaste, que é o mais recente modelo da Porsche, 100% elétrico, lindíssimo, como não se poderia esperar de forma diferente. A pergunta aqui é, isto requer de facto uma adaptação com algum significado em termos das vossas equipas comerciais, em termos de pós-venda, este ajustamento, isto de facto é um desafio grande, este carro que nós vemos aqui, lindíssimo neste anúncio vosso do Taycan, em termos de ajustamento da vossa estrutura para um carro não a combustão, mas totalmente elétrico? Bom, nós temos estado nesta viagem para a eletrificação da marca, não é no último ano, nem nos últimos 2, ou seja, já começámos há cerca de 6 anos. E, portanto, todo o universo de Porsche teve que ser adequado e transformado a este desafio. Deixa-me dizer-te que a Porsche, como marca, é uma marca niche, vai continuar a ser uma marca niche, mas investimos cerca de 6 bilhões
na transformação, tanto em termos de fábricas, como em termos de produção, como em termos de processos, e naturalmente na construção deste novo modelo, não é? E, portanto, toda a nossa rede, todo o nosso ecossistema Porsche em Portugal também foi transformado. Todos os nossos concessionários estão equipados com carregadores de alta potência e, naturalmente, tivemos que contratar mais pessoas para estarem habilitadas a começar a trabalhar na eletrificação da marca, digamos assim. E, portanto, também contratámos desde Porsche Pros, não é? Como todas as marcas agora têm estes especialistas, que são especialistas em dar todo o tipo de conhecimento e partilha de informação com os nossos clientes que estão interessados em montar uma infraestrutura de carga em casa e otimizar os seus recursos energéticos, mas também em dar informação de produto, ou seja, se calhar muitas pessoas não sabem que um Taycan custa 87 mil euros. E as pessoas pensam assim, 87 mil euros, eu pensava que era o dobro, o mais do que isso, não é? E, portanto, é muito interessante explicar às pessoas que há um processo de transformação. Eu digo, Nuno, por minha experiência pessoal, que fui sempre muito mais de ter, sei lá, um carro de serviço, um automóvel desportivo ou um KN, um SUV, que agora passei um mês a guiar o Taycan. E o carro é simplesmente fabuloso. Depois, quando nós temos esta dinâmica de passar a primeira fase de obstáculos e de limites, que é mas o carro só tem 360 km de autonomia. Objetivamente, quantas vezes é que tu fazes 360 km num dia? Estás a ser? Ou seja, ultrapassar estes pequenos obstáculos e aquelas barreiras que nós próprios criamos, depois é tudo estrada aberta, estás a ser? E é muito mas quando pensas nos teus clientes tradicionais da marca, não é? Que estão habituados a estes motores mais explosivos e com um som tão característico, esta inovação e um carro totalmente elétrico mexe um bocadinho com aquilo que são os teus clientes habituais ou é o que tu dizes, é preciso experimentar para as pessoas darem o salto? Mexe, nós começámos esta Customer Journey com eles há cerca de 3 anos e, portanto, quisemos integrá-los em todo o processo de eletrificação da marca, tirando sugestões e construindo uma plataforma na qual eles perguntavam e nós respondíamos e, portanto, aqui consegues medir que tipo de ansiedades é que as pessoas têm dentro da tua base de dados de clientes já, portanto, a tua base de clientes que já têm um percurso bastante interessante na marca, mas depois com novos clientes. E, portanto, cerca de 50% dos compradores do Taycan, neste momento, são novos clientes que chegaram à marca, inclusivamente de outras marcas de automóveis elétricos. E isso é muito interessante, porque eles também trazem um conhecimento bastante profundo de tudo o que são as suas ansiedades e os seus desejos para a marca. Mas depois é muito curioso que, em termos de performance, e aí sempre o benchmark numa marca de automóveis esportivos como a nossa, as pessoas ficam completamente banzadas com a performance do Taycan, ou seja, conseguires fazer dos 0 aos 100 em menos de 3 segundos é algo fabuloso. É impressionante. Isto dos carros elétricos é imbatível, não é? É imbatível. É imbatível. E depois, quando as pessoas passam mais de 5 dias, bastam 5 dias com um Taycan, ficam completamente rendidas. E, portanto, o nosso processo de venda passa muito pela parte de experimentação. Muito. Olha, então deixa-me aqui fazer uma pergunta noutro ângulo e que tem sido um bocadinho mais veiculado na comunicação social, não é? Porque o mercado de novos caiu 30 e muitos por cento. No entanto, a Porsche foi uma das poucas marcas, nomeadamente estas mais de nichos, que de facto teve aqui um crescimento de 11% face a 2019, vendendo cerca de 840 unidades. A minha pergunta para ti é, ou seja, vocês foram imunes a esta pandemia ou de facto tu achas que se isto não tivesse acontecido, a Porsche ainda teria crescido mais? Bom, claramente o nosso objetivo seria ter crescido mais. Nós apontávamos para um crescimento perto dos 23%. Okay.
tu sabes, porque tens essa experiência, que cada vez que estás a integrar uma nova gama de produto na tua oferta, tens um crescimento adicional, que não é o crescimento do mercado, mas um crescimento que abrange um subsegmento do mercado, não é? Ou seja, está a adicionar ao teu portfólio uma gama nova. E como tal, tens de ter crescimento, senão há qualquer coisa que não está a funcionar. E, portanto, nós expectávamos entre 23% e 25%, dentro da perspectiva mais otimista. Com o tema do Covid e confinamento e a pandemia, naturalmente que tivemos um crescimento muito mais reduzido. Mas mesmo assim, o que nós fizemos foi regimentar toda a nossa equipa comercial, todos os nossos concessionários, e delineámos uma estratégia posso dizer, de guerra. Foi claramente sair da trincheira e criar uma dinâmica quase diária, seguramente semanal, mas quase diária, de dizer o que é que nós vamos fazer hoje para vender mais um automóvel. E, portanto, só graças às nossas equipas a comerciais e também às equipas de pós-venda, conseguimos criar dinâmicas muito interessantes e muito particulares para conseguir vender mais. Portanto, já levávamos uma boa carteira, como tu sabes, nós trabalhamos com uma carteira, com um pipeline de 2, 3, 4, 5, 6 meses, e, portanto, nós queríamos alimentar os nossos livros, não é? Portanto, a nossa carteira de encomendas nunca podia baixar para um nível que nos pusesse em causa o crescimento. E acabámos o ano com outro recorde. Sem dúvida. Olha, e voltando àquela questão que falávamos há pouco, que é a relação da marca icónica, e quando tu falavas quase se o logotipo da Porsche tiverem outras coisas, de facto ajuda a vender, e eu até já tenho uma questão sobre isso mais para a frente, mas perguntava-te, ou seja, onde esta relação com o carro, com a experimentação, com o tocar, com o sentir, é tão importante, e sabendo nós, e tu estás consciente disso, da transformação que estamos a ver a nível mundial, que foi acelerada por esta pandemia com o Covid, para as vendas digitais, até que ponto isto pode afetar uma marca como a vossa, onde de facto é mais uma compra emocional e não tanto racional em determinados casos, onde de facto se vai ver cada vez mais as pessoas a afastarem-se e poderem estarem mais disponíveis para fazer a compra de uma forma totalmente digital? Bom, nós nos nossos focus groups temos estudado muito este fenómeno. Há vários novos comportamentos no mercado que estão a ser observados. Bom, para já nós criámos há cerca de 6, 7 anos uma empresa que é a Porsche Digital e que tem uma grande presença com algum investimento em empresas de startups, não é? E, portanto, consegue estudar muitos novos comportamentos do mercado ao nível da digitalização. E isso é muito relevante porque nós estamos a fazer várias experiências em vários mercados, digamos, mais maduros, mais evoluídos em termos tanto de volume como de adoção de novos comportamentos com soluções digitais. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos estamos a fazer uma experiência de alguns parceiros, digamos assim, em que têm uma oferta de aluguer de automóveis Porsche, em que tu decides que queres passar um fim de semana com as tuas filhas a surfar na costa alentejana e queres levar um Porsche Cayenne. E, portanto, alugas numa app o carro e combinas o dia e a hora onde vais buscar o carro. E este fulano que tem uma pequena frota testa contigo, apresenta-te o carro, explica-te o carro e diz, olha, espero que gostes e combinamos entregar neste dia assim, assim, assado. E, portanto, tu ficas um potencial cliente a seguir a uma avaliação do teu test drive. Portanto, isso é uma das experiências que estamos a fazer. Outra é o facto de tu teres um passaporte Porsche em que podes ir trocando de Porsche a cada mês que quiseres, mediante uma mensalidade, digamos assim. Imagina que estás em Atlanta durante um certo período de tempo e queres ter um 911 porque gostas muito das estradas da Georgia. Mas depois a tua empresa deslocou-te para Miami. Então, claramente, queres ter um Boxster porque
gostas de ir às praias de boxer e aproveitar o fato de ser caro. E, portanto, podes ir comutando. E, portanto, isto está-nos a trazer imenso learning. O que nós temos claramente é a noção de que, como a compra de um Porsche é um produto de grande constrangimento, há de sempre haver uma grande parte relevante de contacto pessoal, em que tu tens que ter o aconselhamento de um profissional da marca que te possa explicar todo o carro. Ou seja, posso dizer que a entrega de um Porsche normalmente dura 2 horas. Portanto, é um processo que requer muito contacto pessoal, explicações e um contacto posterior e um seguimento posterior. E por isso é que nós também evoluímos para a figura do Porsche Pros. Sem dúvida, sem dúvida. E eu, por acaso, conheço bem esses, porque na anterior empresa que trabalhava, a sede era em Atlanta e onde há algum sucesso desse modelo da Porsche Passport, e mesmo a Porsche trabalha muito bem em Atlanta. Olha, então, mas ligando a este tema, que estamos ainda a falar da marca e do impacto do logo e do peso da marca, fazia-te aqui uma pergunta que pode estar completamente descontextualizada para ti, mas não vou deixar de a fazer isso, se não tiver no teu âmbito, mas conhecendo já há muitos anos, sei que terás sempre alguma opinião, alguma coisa a dizer, que é, todos nós também nos cruzamos, ou em determinadas lojas, ou em lojas individuais, com todo o desenvolvimento da Porsche Design, ou seja, no fundo, não sei até que ponto é que se isto interliga com as tuas responsabilidades em termos de marketing, mas para contextualizar um pouco aqui a nossa audiência, e vemos aqui, ou seja, os relógios são uma coisa profundamente conhecida, sei lá, óculos, tecnologia, perfumes, uma série de coisas, até que ponto, ou seja, qual é o racional que está por trás disto, se no fundo tem muito a ver com reforçar que ser um cliente Porsche, ser alguém que gosta da Porsche, é para reforçar este posicionamento, quer em termos de design, quer em termos de lifestyle. Consegues-nos contextualizar aqui um pouco? Sim, claro. Bom, vamos lá ver. A família Porsche é uma família de pessoas muito virtuosas. Ou seja, desde o Ferry Porsche, que fundou a marca, como viste, a sua irmã, que fez o maior distribuidor de retalho automóvel europeu e um dos maiores do mundo, são pessoas muito virtuosas. E o Ferry Porsche teve um filho, que era o Ferdinand Porsche, que desenhou este automóvel icónico. E, portanto, as linhas, ele era designer, e, portanto, as linhas do 911, que se tornou nesta silhueta icónica, foram feitas por ele. E ele, como distração, começou a desenhar outras peças e emprestar o seu cunho e o seu bom gosto a outras peças. E, claro, a determinada altura, criou a sua marca, Porsche Design, curiosamente também sediada em Salzburgo, porque eles são austríacos, não é? A família é originalmente austríaca, digamos assim, depois é que foi para Zuffenhausen, e começou a criar a sua linha de design de relógios, de writing instruments e por aí fora, e de óculos e por aí fora. A partir daí, muitas marcas começaram a solicitar as suas competências na área do design. Ou seja, tal como no seu pai na área de engenharia, a ele na área do design. E, portanto, começou a criar outro tipo de produtos. Foi sempre um negócio separado do negócio da Porsche AG. Até que há cerca de 10 anos, a Porsche AG decidiu comprar o negócio aos descendentes do Ferdinand Porsche e integrá-lo como marca. Mas é a tua responsabilidade, Nuno, toda a parte da distribuição dos produtos da Porsche? É um negócio completamente separado, é um negócio independente do nosso negócio automóvel, mas é um negócio que está dentro do universo da Porsche AG, isso sim. Mas é um negócio que nós queremos manter sempre separados, até como sempre. Esse merchandising não é vendido nas concessões da Porsche como noutras marcas? Não. Dentro das concessões da Porsche, nós temos uma submarca de merchandising que se chama Porsche Selection. E, portanto, o que a marca pretendeu aqui foi ter várias brand extensions para conseguir expandir o seu universo e o seu brand value, no fundo. Ok. Ou seja, eu acho que claramente aqui à volta da Porsche e da forma como vocês estão organizados, isto dava à la Netflix uma série de episódios para falar de coisas e teremos certeza a oportunidade de voltar aqui, mas
o nosso Motorcast já vai longo, mas era inevitável tanto interesse, e por isso não queria deixar de terminar com uma última pergunta que eu acho que também é relevante para muitas das pessoas que nos ouvem aqui, porque, como tu sabes tão bem como eu, os usados, até com esta própria pandemia, têm reforçado o seu peso, ou seja, hoje em dia temos praticamente para cada carro novo que é vendido, são vendidos 4 usados, não é? Ou seja, isto tem vindo a crescer, e por isso eu perguntava-te um pouco, ou seja, em relação àquilo também é a vossa estratégia a nível dos usados, e eu penso que vocês têm o programa de marca que é a Porsche Approved, de algo que seguramente também vais querer trabalhar melhor num formato digitalmente. Qual é o peso que isto tem, que objetivos é que tem para vocês enquanto Porsche esta vertente também da Porsche Approved e dos carros usados certificados de marca? Olha, Nuno, eu acho que se realmente 2020 ensinou-nos alguma coisa foi que havia muitos recursos não explorados dentro do setor automóvel e, nomeadamente, na nossa marca, fazemos meia-culpa porque realmente conseguimos concentrar-nos mais. Tivemos o nosso recorde de vendas em termos de usados. É claramente a segunda pata do nosso negócio, venda de novos, venda de usados e, naturalmente, a pós-venda. A venda de usados alimenta muito a pós-venda, como sabes, e foi claramente um dos focos que quisemos expandir para este ano. Portanto, criamos agora uma insígnia que é a Porsche Marketplace, onde estamos a tentar agregar e inclusivamente comprar a parceiros europeus, outros automóveis para alimentar o nosso fluxo de usados. Porquê? Porque a nossa oferta era muito limitada. Cada vez que tínhamos um automóvel que entrava, ele saía passado cerca de 2, 3, 4 dias. Ou seja, não tínhamos um fluxo suficiente para termos uma oferta relevante. E, como tal, a parte do bolo era comida sempre por o resto do mercado, que legitimamente via uma necessidade para entrar com mais oferta. O que nós estamos a fazer agora é tentar alimentar muito mais através de demos e através de compras feitas a parceiros europeus, a outras subsidiárias que têm excedentes, e depois, dentro desta bandeira da insígnia que temos do Porsche Approved, colocá-los no mercado. E estou claro que vamos fazer alguma coisa no futuro próximo com o stand virtual, porque faz todo sentido. Sem dúvida, sem dúvida. É uma tónica fantástica, porque temos tido um desenvolvimento muito grande, e quando este Motorcast for para o ar já será conhecido no mercado que estamos a lançar os prémios stand virtual, um dos quais é exatamente, vai ver a performance dos programas de marca que temos, e temos também das marcas mais relevantes, não é? E que, no fundo, não estão exatamente em termos do nicho que está a Porsche, mas uma BMW, uma Mercedes, todas essas que hoje em dia têm um peso muito significativo, a Renault como líder de mercado, e de facto eu sei que tem um peso grande a dinâmica na venda dos usados, e acho que poderemos seguramente também em conjunto desenvolver esta área. E por isso, olha, resta-me só te agradecer, foi um prazer ver-te virtualmente, tenho saudades de ver fisicamente, vamos ter que combinar isso. Vamos planear 2021 para fazermos mais algumas ações em conjunto, e fica aqui um forte agradecimento pela tua disponibilidade e por muita informação válida que deixaste aqui, que seguramente o mercado durante as próximas semanas vai ter a oportunidade de ver neste Motorcast. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Um abraço. Vou então só aproveitar para fechar aqui este Motorcast de hoje, que foi com imenso prazer. Tive aqui o Nuno Carmo Costa, que também já é uma pessoa com muito lastro e muita experiência no setor automóvel, aqui há 20 anos, muito alinhado também com o número de anos praticamente que eu estou no setor automóvel, e penso que saíram daqui vários insights muito interessantes. É também importante perceber como uma marca icónica como é a Porsche se comporta, e a estratégia e as diferenças, e até com as movimentações todas que tem havido a nível e como falámos aqui da Porsche AG, da Porsche Holding em Portugal, e aqui um forte agradecimento ao Nuno por todos estes esclarecimentos, e também deixar aqui os parabéns que, no contexto daquilo que foi a pandemia, é a marca que de facto mais cresceu, 11%, o que é relevante, e que tenho a ideia que ainda vai ter um impacto maior agora com o lançamento do Taycan elétrico. Vai entrar num novo segmento e terá a oportunidade de crescer mais neste ano, onde nós
todos contamos, apesar deste inicial confinamento, que as coisas vão normalizar e vai permitir um crescimento, mas crescimento, como o Nuno comentava aqui muito bem, com uma forte preocupação a nível da evolução digital do comportamento dos consumidores, onde a Porsche também já tem feito muito trabalho ao longo dos últimos anos. E é assim, meus amigos, foi um prazer ter-vos aqui neste Motorcast Sultano Virtual. Muito em breve lançaremos também mais uma nova edição. Foi um prazer, muito obrigado.